Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, minha gente, estamos falando sobre o reino Animalia. A gente falou sobre já alguns filos aí e hoje a gente vai dar sequência, né? Vocês por acaso lembram quais foram os filos que a gente já falou? Nós começamos lá no filo Porífera, depois fomos para o filo Quinidária, para o filo Platelminto, falamos de algumas doenças, teníase, cisticercose, esquistossomose. Depois a gente foi lá para o filo Nematoda, a gente falou lá sobre as caridíase, amarelão, a filariose, né? Falamos aí sobre algumas doenças causadas pelos nematódios. Bicho geográfico. Depois dos nematódios, a gente falou sobre o filo molusca, aqueles animais de corpo mole, com ou sem concha. Falamos também sobre o filo anélida. E hoje a gente vai falar sobre o filo artrópoda, pessoal. O que é o filo artrópoda? Ao pé da letra, pó dos pés, artro, articulação. Ou seja, são animais dotados de articulação nos membros, não só locomotores, não só nas patas, mas também tem articulação nas antenas, nas peças bucais. Essa articulação, ela serve para dar uma locomoção mais eficiente para o animal. Imagine, ó, a articulação do cotovelo que a gente tem, que olha que beleza, né? A gente pode dobrar, imagine se a gente não conseguisse dobrar o braço, né? Ia parecer robô. Ou para andar, já pensou? Então, a articulação do joelho, isso flexibiliza os nossos movimentos. Isso dá para a gente muito mais eficiência na locomoção e nos movimentos. Então, é isso que esses animais ganharam. Então, pela primeira vez na escala zoológica, você está vendo aqui o aparecimento desses membros que têm articulação, tá? Para esses animais. Aí a gente diz assim, ó, eles possuem articulações nos seus apêndices. Apêndices quer dizer patas locomotoras, antenas, peças bucais, tá? Produzindo aí movimentos eficientes para eles. Então, essa é uma das principais características que eles possuem. Mas, gente, não é só essa. Olha só também uma outra característica bacana que eles têm. Eles têm um esqueleto externo que envolve completamente o corpo deles como se fosse uma armadura lá da época medieval dos cavaleiros, né? Aquelas armaduras, eles colocam uma armadura exatamente do tamanho deles. Então, e essa armadura fica por fora. Então, é isso que eles têm, um esqueleto por fora, externo. Por isso, gente, é que eles não podem ser muito grandes, porque imagina, o esqueleto pesaria sobre o corpo deles. O nosso esqueleto está por dentro e em cima do nosso esqueleto tem a musculatura apoiada, agarrada, né, sustentada ali. Eles não, eles têm o esqueleto por fora, então a musculatura deles fica por dentro, suportada nesse esqueleto. A gente pode dizer que eles têm um esqueleto externo ou você junta tudo e fala exoesqueleto. Nessa imagem aqui, aparece uma libélula, ela está saindo do seu esqueleto antigo, ela já está aqui, ó, para fora desse esqueleto antigo. Como que esses animais fazem isso? Porque é o seguinte, ó, esse esqueleto externo ou exoesqueleto, ele é feito de um carboidrato chamado quitina, tá? É um polissacarídeo e tem nitrogênio na composição química. Então a gente pode falar, é um exoesqueleto quitinoso, né? Um exoesqueleto de quitina, tanto faz. É uma estrutura que dá uma certa rigidez para esse esqueleto. Pessoal, eles se protegem bastante dentro desse esqueleto. Então, ele tem vantagens e desvantagens. Vamos falar primeiro das vantagens. Primeira vantagem, permitiu a esses animais a se espalharem pelo planeta. Porque eles não perdem água, pessoal, eles não suam. Olha que beleza. Então, você pode encontrar aí os artrópodes nos desertos, em lugares mais secos, mais quentes. Então, por eles não perderem água, eles podem viver em vários locais da Terra. Então, eles se espalharam pelo planeta. Então, esse exoesqueleto, ele evita a desidratação, tá? Segundo, apoio para a musculatura deles, né? Terceiro, uma proteção mecânica. Vamos supor aí um animal que role de uma certa altura, aí, um inseto sem asa, uma formiga, de repente, ou mesmo um aracnídeo, né? Até dependendo da altura, eles não sofrem, né, nada, é só um impactozinho, tá? Mas como ele tem uma proteção mecânica, ele protege bastante o corpo desses animais, né? Então, essas são as vantagens do exoesqueleto para eles. Mas, infelizmente, tem uma desvantagem. Qual é? O exoesqueleto não cresce junto com eles. Não cresce, não estica junto. Então, eles têm que, quando o animal precisa crescer, ele tem que fazer uma força considerável, ele rasga esse exoesqueleto velho, sai de dentro todo mole. Quando ele sai de dentro,
como está mostrando essa imagem, ele já sai com um novo esqueleto pré-formado, só que mole. Então ele faz um bombeamento de líquidos no seu corpo, ele se estica, e aí em contato com o ar, esse novo esqueleto vai endurecendo aos poucos. Isso permite a ele dar uma esticada no corpo. Então eles ficam bem vulneráveis nessa época. Por isso que eles fazem isso em locais mais escondidos, tá? Ah, prof, quando que eles fazem isso? Pessoal, depende o tipo de artrópode. Vocês vão ver que os artrópodes, eles constituem o maior grupo da escala zoológica. Só de insetos que fazem parte dos artrópodes tem mais de 900 mil tipos diferentes. Então é bicho pra caramba, são espécies, nossa, diversas. Então, mas vou dar um exemplo para vocês. Tem espécies de aranhas, de insetos, que eles trocam de 5 a 8 vezes para se tornarem adultos de fato. Quando eles se tornam adultos de fato, o padrão genético deles, eles não vão mais trocar o seu exoesqueleto, tá? Mas até ali eles têm que trocar. As trocas do exoesqueleto chamam-se mudas ou equidizes. Então dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ó, espécie de libélula realizando a equidise. Equidise ou muda é controlada por um hormônio, a equidisona, que vai fazer então essa troca aí desse esqueleto. Durante esse processo o artrópode fica indefeso, ó galera, até a formação de um novo esqueleto, tá? Eu trouxe aqui para vocês olharem o exoesqueleto de cigarras. Isso que eu estou segurando na minha mão é só o exoesqueleto, o animal já não está mais aqui dentro, tá? É bem leve. Então, ele faz um rasgo aqui em cima, tá? No dorso, né? Ele sai inteirinho daqui de dentro, molinho, e aí ele se estica um pouco, vai ficar maior do que ele está aqui, do que esse exoesqueleto, ele fica maior, né? E vai passar a viver mais um tempo até que ele possa trocar de novo e atingir o seu tamanho adulto. Pessoal, fica totalmente perfeito, ó, porque o exoesqueleto envolve completamente o corpo. Então, quando vocês retornarem, né, a gente pode fazer uma aula de laboratório e vocês poderão verificar. Então, aqui fica o contorno da asa, ó, ele envolve as patas, tudo muito certinho. Né? Tem animais que rasga dos lados, tem animal que rasga em cima, no dorso, depende. Então, por exemplo, quando você estiver lá fazendo aquela limpeza, aquela faxina lá na sua casa, né, e for arredar um quadro do lugar, daí parece assim, ó, tem umas aranhas secas aqui, né? Não é aranha seca, não. Se você olhar, elas têm um rasguinho em cima no dorso, e ali é só o exoesqueleto delas, elas já saíram dali, elas estão maior em outro lugar, né? Não quero te assustar, mas essa é a verdade. Eu tenho alguns desses exoesqueletos no laboratório, só não trouxe porque eles são muito pequenos, né? Provavelmente a gente não ia conseguir que você visse isso. Mas, né, voltando aí, quem sabe a gente mostra para vocês. Mas é isso, minha gente. Então, ó, todos os artrópodes que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, todos eles fazem a troca desse esqueleto para crescerem, tá? É fundamental que eles façam isso. É como, por exemplo, se fizesse uma armadura para uma criança, né, da época lá medieval, e aquela criança, ela cresceu, é claro, ela não vai mais caber dentro daquela armadura, tem que fazer uma maior para ela. A mesma coisa aqui. Esse gráfico que está aqui do lado mostra isso para vocês. Essa linha aqui, ó, que parece degraus de uma escada, é o crescimento representando os artrópodes para eles. Então veja aqui, ó, tá escrito muda. Muda é quando ele rasgou o exoesqueleto e ele saiu. Então, como ele está saindo do velho esqueleto, ele vai esticar. Então, ó, cresce, cresce, cresce até que endureça em contato com o ar. Aí o novo esqueleto já está endurecido, ele não cresce mais. Então estaciona, não cresce mais, ok? Vai passar por um determinado tempo assim. Daqui a pouco ele rasga o seu exoesqueleto, sai de dentro, com o corpo mole, cresce, 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 em contato com o ar ele endurece e de novo vai estacionar. Então, por isso que o crescimento deles tem essa linha descontínua aí, né? Cresce, para e assim por diante. Em compensação, outros animais que não são artrópodes, eles crescem continuamente. No nosso caso, por exemplo, a gente vai crescendo, o esqueleto vai acompanhando o crescimento, tudo junto, tá? Então, é uma linha contínua aqui. Beleza? Bom, então olha aí, o gráfico comparativo, né, para você perceber. Então, são questões que acabam sendo cobradas em vestibular. Então, a importância de você conhecer esse gráfico aí. Pessoal, bora apresentar os artrópodes para vocês numa imagem aqui? Então, é o seguinte, classe insecta. Dentro do filoartrópoda são 5 classes, tá? São 5 grupos de animais que têm diferenças e semelhanças. Então, vamos explicar uma coisa bem importante para vocês.
Todos esses animais, por mais diferentes que sejam, tá? Por exemplo, nesse primeiro quadro você tem só insetos, aqui uma amostra grátis, né? Porque lembra que a prof disse mais de 900 mil tipos já conhecidos só de inseto. Nesse outro quadro aqui tem os crustáceos. A minha pergunta para você, por que crustáceos, que são tão diferentes de insetos, olhando aqui, são artrópodes? Porque eles têm aquelas mesmas 3 características. Todos eles têm os apêndices articulados, todos eles têm o exoesqueleto quitinoso e precisam trocar esse exoesqueleto para crescerem. Isso faz com que todos eles sejam artrópodes. Tudo certo? Olha só os insetos aqui, galera. Insetos sem asas, como as traças, como o chato, tem o piolho, né? Daí tem o pernilongo, tem os besouros, gafanhotos, pulgas, borboletas, enfim, né? Tem inúmeros tipos de insetos aí. Então, é só para vocês terem uma ideia. Insetos com 4 asas, insetos com 2 asas, né? E aqui para o lado dos crustáceos, pessoal, por que eles têm esse nome? Porque no exoesqueleto deles, além da quitina, eles têm cálcio, eles têm sais de cálcio depositado ali. Então a gente diz assim, sais de cálcio incrustados no esqueleto. Por isso que veio o nome crustáceos. Pessoal, crustáceos é um grupo bem diversificado também. Olha só que curioso aqui, vocês têm a Daphnia, que é a pulga d'água. Tem mais um que ele não está aqui, mas tem a Daphnia. O ciclopes aqui, ó. Daphnia e ciclopes. Esses são os microcrustáceos, fazem parte lá do zooplâncton. Tatuzinho de jardim é aquele tatuzinho lá que vira uma bolinha que a gente encontra na terra úmida. Esses tatuzinhos, agora até é difícil de encontrá-los, né, porque não chove. Esse aqui são exemplos típicos de crustáceos terrestres. Porque se a gente olhar aqui para os outros exemplos, basicamente eles são aquáticos, né? E a maioria de água salgada. Mas tem os tatuzinhos de jardim que são os terrestres, tá? Camarão, siri, caranguejo, lagosta são os crustáceos mais conhecidos de vocês. Destacando aí que a maioria é de água salgada, mas a gente tem alguns camarões de água doce, como por exemplo o lagostinho, pitu, tá? São camarões de água doce. Aqui a gente tem a craca, olha só, né? É um crustáceo fixo. Eu trouxe aqui o esqueleto delas, quero mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem o esqueleto, só o exoesqueleto das cracas, ó, tá vazio, tá? Aqui na minha mão estou segurando um, e aqui tem uma colônia de exoesqueletos, ó, né? Eles ficam sobre cascos de navios, sobre trapiches, né? Então tem uma proliferação aqui, mas todos vazios. O animal morreu, houve a decomposição e ficou só o seu exoesqueleto. Tá? São animais hermafroditas, vivem dentro desses exoesqueletos aqui. Você provavelmente já deve ter visto isso na praia. Muitos se instalam sobre conchas de outros animais, ok? Então essas são as cracas aí, são crustáceos. Então, e a nossa terceira classe é a classe aracnida, pessoal. Aqui, né, o termo dá a impressão de que sejam só aranhas e escorpiões, mas a gente tem também carrapatos e ácaros, tá? Sobre todos esses animais, a gente vai falar em cada aula sobre uma classe dessas. Hoje a gente só está apresentando para vocês os artrópodes. Então, os aracnídeos, né, aranhas e escorpiões, ácaros, carrapatos, a gente vai falar da diferença entre ácaros e carrapatos, vamos falar aí de animais peçonhentos, né, enfim. E a nossa última, as 2 classes que eu quero mostrar agora para vocês na imagem, é sobre a classe Diplópoda e Quilópoda. Olha só. Diplópoda é a classe que compreende os piolhos de cobra. A classe Quilópoda compreende as lacraias ou centopeias, tá? Vai lacraia, lembra da musiquinha lá, né? Muito bem. Então, qual a diferença entre eles? Olha só, gente, as lacraias, olha só o corpo todo segmentado, tá? Elas têm um par de patas em cada segmento corporal. Os diplópodos, duplo, eles têm 2 parzinhos de pata em cada segmento corporal. Essa é a diferença, por isso eles são diplópodos e as lacraias são quilópodes. Eles têm uma exceçãozinha aqui, os piolhos de cobra, só nos 3 primeiros segmentos, que só é um par de patas por segmento. Os outros todos são 2 pares por segmento, tá? São divididos em cabeça e tronco, né? A cabeça e o tronco. Cheio dessas patinhas aí.
A diferença aqui, digamos assim, comportamental desses animais, os piolhos de cobra são inofensivos, andam devagar, tem um parzinho de antenas curtas, são inofensivos, você pode até pegá-los, eles vão se enrolar, vão soltar um cheirinho meio fedidinho para se protegerem. As lacraias não, né, pessoal, são carnívoras, os piolhos de cobra são herbívoros, elas são carnívoras, são agressivas, né? No laboratório a gente tem alguns exemplares, numa outra aula eu vou mostrar para vocês. Quando a gente estiver falando sobre ela, tem que tomar muito cuidado para coletar, porque elas picam, a picada é extremamente dolorida, para o ser humano não é fatal, mas para outros animais é, inclusive até para vertebrados. Tem lacraias que se alimentam de ratos, de escorpiões, tá? Então elas são venenosas e agressivas, né? Esse primeiro par de garrinhas que você está vendo aqui, ó, é para inocular o veneno, ok? Então aí, né, tem que tomar cuidado aí. Então, enquanto que o piolho de cobra é lento, ela é bem rápida. Enquanto que o piolho de cobra é inofensivo, ela é venenosa. Piolho de cobra herbívoro, ela é carnívora, tá? Então, classes, aqui a gente mostrou para você as 5 classes dentro do filo artrópoda, tudo bem? Então, insecta, crustácea, aracnida, diplópoda e quilópoda. E aqui nós finalizamos essa aula, pessoal. Quero dizer para vocês que eu não tenho visto nenhuma dúvida, vocês não têm conversado lá comigo na sala virtual. De repente, deixa lá um joinha para a professora, faz um comentário, né? Vejam, você pode se organizar no teu ritmo, assistir a aula a hora que você quiser. O importante é só não deixar de assistir, porque a gente vai ter avaliações, mesmo que você possa pesquisar na internet, faz parte também do estudo, mas eu vou procurar ser breve nessas aulas para que você consiga assisti-las sem muita dificuldade, tudo bem? Pessoal, até uma próxima aula então, fiquem bem.